Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós estamos no capítulo 3, esta é a segunda carta, na ordem que elas estão lá, né, no Novo Testamento. Bom, na semana passada a gente terminou aquela parte bem metafórica em que Paulo fala pra gente sobre o quanto a nossa fé, a nossa vontade de mudança, né, a nossa nova consciência, ela é provada no fogo, para saber se realmente, né, tá, tá forte, para saber se é de verdade, né, digamos assim. E ele faz aqui a metáfora, né, que a gente pensou aqui sobre o ouro, ou pedras preciosas, enfim, que não perdem as suas propriedades no fogo. Então, é essa, né? É esse um dos grandes desafios da vida. E aí, em seguida, ele diz assim, aqui no versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui Paulo mostra pra gente o quanto ele tem clareza da dimensão do mal e do bem. O bem e o mal, eles não são opostos complementares, simplesmente. Deus e o diabo, não, isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Né? Tudo é de Deus, é disso que ele está dizendo. Né? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, assim, a nossa vontade de conhecimento, de sabedoria, ela vai precisar superar os valores sociais em que nós estamos imersos, tanto na época do Paulo quanto agora. Porque, de alguma forma, conforme a gente vai seguindo o Cristo, a gente é visto como louco, como algo que não faz o menor sentido, porque não faz mesmo nos valores em que alguém esteja nos olhando sem ter a dimensão da vivência divina como algo transcendental. E aí ele diz assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Aqui tem uma publicidade, eu vou voltar. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Lá na Bíblia de Jerusalém, que eu gosto também de usar, a gente fica mais claro que esses dois versículos, eles são citações. Esse segundo é de Salmos e o de cima, não estou lembrando agora, mas enfim. Então, Paulo sempre faz essa referência, né, aos textos sagrados. E esses textos já estão falando dessa questão da sabedoria e da loucura perante Deus, né? Ou seja, se eu desejo plena aceitação social, é impossível fazer a vontade de Deus, porque olha o mundo que a gente está no mundo de provas e expiações ainda, em transformação, né? Basta a gente olhar com esses olhos de ver, como disse Jesus. Mas, assim, a aprovação social aqui, ela ainda é muito, muito distante, né, da verdadeira consciência. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, essa parte, tudo é vosso, combina com o que ele estava falando antes, lá no versículo 17. Né? Se alguém destrói o templo de Deus, é Deus que destrói. Assim, Deus permitiu aquilo. O mal não tem esse poder. Né? Acho que já comentamos aqui uma frase que está num dos livros do André Luiz, que é: o mal trabalha por o bem e o desconhece. Ou seja, a força do mal, ela é aproveitada pela espiritualidade amiga no sentido de nos fazer aprender. Né? Então é por isso que o bem e o mal não estão em pé de igualdade. Só eles estão assim em luta, em conflito dentro de nós. Mas na realidade divina, né, o bem está sempre caminhando, porque nós estamos sempre evoluindo. E o mal, ele é sempre um aprendizado aparente, né, que está ali funcionando para a gente, pedindo transformação. E aqui essa outra parte, né, o versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, essa primeira parte ele está fazendo uma referência ao que ele falou aqui nesse capítulo mesmo, sobre algumas pessoas, umas brigas que estavam tendo lá na comunidade, que umas pessoas falavam assim: ah, eu sou de Paulo, ah, não, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, né? E ele mostra o quanto não faz o menor sentido essas divisões, porque para o Cristo não há divisão, Cristo é união, né? Então nós precisamos olhar para
para a nossa história e perceber que nenhuma divisão, nenhum conflito religioso faz sentido. E ele fala, seja a vida, seja a morte, tudo é vosso. Então, a morte, aqui também, né, Paulo tem essas sacadas brilhantes, ela é tão importante quanto a vida. Na cultura judaica, e hoje ainda estamos mergulhados nisso, a morte é vista como algo ruim. Na verdade, a morte é só uma passagem para outro lugar. A morte autoprovocada, ela é ruim sim, claro, né? Ou a morte que eu provoco, eu mato alguém, claro que isso é ruim, isso é um mal, né? Estou interferindo no planejamento reencarnatório de uma pessoa, né? Não tem como isso não deixar uma marca pesada que depois eu vou ter que reparar. Mas a morte natural, a velhice, são processos belos, importantes, tanto quanto a infância. Então, tanto a vida quanto a morte, todas elas são boas e importantes. E tudo é de Deus, e tudo é vosso. E vós de Cristo, Cristo de Deus. E depois ele ainda faz uma referência ao tempo, né? Presente, seja futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo aqui, nesses últimos versículos, nesse trecho, coloca as coisas em outros patamares, né? Tudo é de Deus. É claro que o mal é uma forma da gente se distanciar de Deus, mas como ele é sempre transitório, nós vamos voltar. E nós vamos voltar com o aprendizado. Mas nós paramos por aqui, continuamos semana que vem.